Nessa videoaula de introdução à modelagem de processos com BPMN e Visage, vamos estudar tarefas. Uma tarefa é uma atividade atômica dentro de um fluxo de processo, ou seja, a tarefa é usada quando a atividade no processo não pode ser interrompida até um nível mais fino de detalhes. Isso pode acontecer quando uma pessoa executa uma tarefa, um usuário de sistema, ou até o próprio sistema executando uma tarefa com autonomia, certo? O símbolo da tarefa é um retângulo de canto arredondado e deve ser desenhado com uma única linha fina. A gente vai ver que tem símbolos similares à tarefa, que tem uma linha mais grossa, uma linha tracejada, um símbolozinho de mais. Esses são outros elementos do BPMN. Preste atenção nisso, porque a tarefa é só um retângulo com canto arredondado e uma borda fina. Perfeito? Dada a explicação do que é uma tarefa, agora vamos observar como que podemos utilizar no Visage. Então a tarefa fica aqui do lado esquerdo na paleta e é esse elemento aqui, esse retângulo. Para utilizar, como todos os outros elementos, é só clicar e segurar e arrastar para a área de trabalho. Quando você arrasta, ele já libera para a edição. Perfeito? Mas vamos colocar ele dentro desse fluxo aqui. Então eu vou arrastar essa tarefa um pouquinho para a esquerda. Vou deletar os elementos que eu já tinha colocado para mostrar para vocês as opções que a gente tem de utilização da tarefa, tá? Como eu expliquei na aula passada sobre eventos de início e fim, a gente também tem algumas maneiras de utilizar a tarefa. A primeira, mais complicadinha, é essa daqui. Você seleciona, clica, segura e arrasta para a área de trabalho, aonde você deseja posicionar a sua tarefa. Feito isso, você pega na paleta novamente o fluxo de sequência, que é essa seta preta, e faz as conexões. Reparem que quando eu seleciono o fluxo de sequência, eu tenho uma bolinha verde e uma bolinha vermelha. A bolinha verde representa o início do seu fluxo de sequência, então você vai conectar na saída do elemento anterior. E a ponta vermelha da setinha, a bolinha vermelha, ela é o destino. Então, bolinha verde é a origem e bolinha vermelho é o destino. Perfeito? Está feita a conexão com a nova tarefa. A outra maneira que temos, que é a que eu prefiro utilizar, é a seguinte. Vou deletar aqui para voltar. O que acontece? Quando você seleciona um elemento do Visage, ele exibe vários elementos na órbita do elemento selecionado. Então, vou fazer essa seleção com a tarefa. Ele exibiu para mim uma tarefa, um gateway, um evento intermediário, um evento de fim, um objeto de dados e uma anotação. O que eu quero utilizar aqui nesse momento é a tarefa. Então eu clico, seguro na tarefa e arrasto para o ponto que eu desejo. Pronto, teve exatamente o mesmo efeito do que eu expliquei anteriormente, mas muito mais rápido. Quando você precisa fazer isso sucessivas vezes, fica bem mais fácil. Eu posso criar vários elementos de maneira bem rápida, sem precisar me preocupar com ficar esticando setinha para cá, setinha para lá. Perfeito? Existem também diferentes tipos de tarefas identificados no BPMN. Esses diferentes tipos servem para separar o comportamento que as tarefas podem representar. Certo? A gente vai estudar os tipos de usuário, tarefa manual e tarefa de serviço. Mas os tipos não se restringem somente a eles. Perfeito? É possível utilizar também os tipos de mensagem, regra de negócio e script. Mas esses tipos vai ficar para uma outra aula. Nessa a gente vai focar somente no tipo tarefa de usuário, tarefa manual e tarefa de serviço.
Os tipos de tarefa são representados por um símbolo no canto esquerdo superior da tarefa, como podemos observar na imagem. Tarefa de usuário. É uma tarefa na qual um executor humano executa a tarefa com assistência de um software. Ela é representada por um símbolo de uma pessoa, um corpinho. Por exemplo, uma tarefa de usuário seria o cadastro de um novo produto no sistema, onde você utiliza uma interface de sistema para realizar esse cadastro. Tarefa manual. É uma tarefa executada sem o auxílio de qualquer mecanismo de execução de processo de negócio ou qualquer aplicação, o software. Ela é representada por uma mãozinha. Então, um exemplo de uma tarefa manual seria a realização de uma prova no concurso público, onde a pessoa realiza a prova manualmente, sem nenhum auxílio de ferramentas. Já a tarefa de serviço é uma tarefa executada automaticamente por um software. Ela é representada por uma engrenagemzinha no canto esquerdo superior. Então, essa tarefa é uma tarefa automática. Não existe um ser humano com alguma ação nessa tarefa. Os exemplos para isso seria um envio automático de uma mensagem, de um e-mail, ou uma realização de um backup de dados que foi agendado para executar à noite, por exemplo. Então o sistema executa o backup sozinho, então a gente pode representar esse tipo de tarefa como uma engrenagemzinha, tarefa de serviço. Agora vamos ver como utilizar esses tipos de tarefa no Visage. Vamos aproveitar o fluxo do concurso público agora com algumas tarefas a mais para a gente entender o comportamento do uso desse tipo de tarefa, perfeito? Numa outra aula eu expliquei como tipificar o evento de início e o evento de fim. Então aqui o evento de fim ainda está faltando tipificar. Vou clicar com o botão direito, tipo de evento, e vou colocar mensagem também. Para tipificar as tarefas é exatamente o mesmo procedimento. Eu escolho a tarefa, botão direito, tipo de tarefa, e nesse caso eu entendo que é uma tarefa de usuário. Divulgar concurso público é feito via sistema, então tarefa de usuário. Realizar inscrição. Realizar inscrição também é feito via sistema, um formulário online. Então, botão direito, tipo de tarefa, tarefa de usuário. Já o realizar prova é feito manualmente. Então, a gente vai usar um outro símbolo aqui. Botão direito, tipo de tarefa, tarefa manual. O corrigir prova, mesma coisa. São provas em papel, os corretores vão fazer isso manualmente. E o admitir candidato, entendo que é um processo que utiliza uma ferramenta. Perfeito? Então, nesse resuminho, nesse mini processinho que a gente colocou aqui, dá para ver que a gente tem um solicitar servidor que é de um tipo mensagem, depois divulga concurso, que é o utiliza sistema, realiza inscrição, tipo sistema, que utiliza sistema, e duas tarefas manuais, que é a realização da prova e correção da prova, depois a admissão do sistema. Para que serve a utilização desse símbolo? É para a gente tirar texto de dentro da tarefa. Reparem que o divulgar concurso, eu não preciso falar divulgar concurso utilizando o sistema X, ou realizar inscrição utilizando um formulário web. Esse corpinho aqui em cima, esse humano, diz para mim que isso é uma tarefa, que existe uma tela por trás, que existe um sistema por trás. Então, nesse momento, eu não preciso definir, eu não preciso escrever mais textos dentro da tarefa, porque o símbolo traz bastante informação para mim. Perfeito? Como que a gente vai escrever dentro dessas tarefas? Exatamente dessa maneira, de maneira objetiva, com o verbo no infinitivo, poucas palavras, para que a gente não tenha dificuldade de entender o fluxo como um todo. Uma leitura fácil, da esquerda para a direita, de maneira linear e com textos bem objetivos. Perfeito? Com isso a gente termina a aula de tarefas.